Nós chegamos agora à pregação da Palavra de Deus e é nosso desejo que a primeira mensagem pregada desse púlpito lide com o Evangelho, que é o que deve ser, é o que deve acontecer, é o que deve conduzir a vida dessa igreja em tantos quantos forem os anos que o Senhor nos mantiver aqui. E que seja o mesmo com todas aquelas igrejas que esta igreja vier a plantar pela graça do Senhor. Portanto, o tema da mensagem dessa manhã é o glorioso Evangelho da Graça. Eu peço que você abra a sua Bíblia ou o seu dispositivo no na carta de Paulo aos Romanos, que muito bem poderia ser chamada de Evangelho, já que, como veremos, ela é uma exposição sistemática do próprio Evangelho. Capítulo 1, carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos repetir juntos esses dois versos? Leiamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar. Pai querido, no momento em que abrimos a Tua palavra, Senhor, nós rogamos que, mais uma vez, Tu nos conduzas na exposição, na aplicação, na explicação, a fim de que sejamos fiéis ao texto bíblico, às Escrituras Sagradas, nossa única fonte de autoridade, para que a Tua palavra, que é a única que pode mudar corações, atue conforme a Tua vontade, Senhor. Confessamos, ó Deus, não temos condições de controlar, de dirigir ou de mudar nem o nosso próprio coração. Tu sabes que não é nosso desejo tocar no coração de ninguém, que é apenas área do Senhor. Mas que o Senhor nos capacite pelo Espírito Santo a falar à mente, ao coração, à vontade, para que todos nós, aqueles que já se renderam a Ti e aqueles que ainda não o fizeram, sejamos aproximados de Ti, quer para a salvação, quer para a edificação. É a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém. Você conhece Deus? Deixa eu fazer uma apresentação de Deus para você essa manhã. Ele tem um trono e ele fica sentado nesse trono. É um velhinho muito simpático, quase um Papai Noel. Cabelo branco, comprido. Não confunda com Gandalf, o cinzento do Senhor dos Anéis. Uma barba comprida, um longo vestido branco, uma toga, se você preferir. Ele fica lá. E é um cara muito legal, muito legal. Você pode chegar com ele e falar, ele aceita tudo, basicamente, ele entende tudo. Ele sabe que a gente é humano, que a gente não é perfeito. Portanto, perdoar é o negócio dele, é isso que ele faz. Perdoa tudo. Ele não se importa nem se você não procurá-lo muito. Você procurar só de vez em quando. Se no Natal e na Páscoa você lembrar dele, ele já está satisfeito com isso. Ele não é alguém que fica se importando. Ele não cobra nada de você. Absolutamente nada de você. De modo que você pode ir sempre a ele. Embora talvez você não vá muito. Ele não julga ninguém. Não, porque isso é muito importante, né? Aliás, o conceito de amor que Deus tem é um conceito de que quem ama não julga. Quem ama apoia. Quem ama está sempre disposto a dizer: você fez o melhor que você pôde. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque se alguém editar só essa parte da mensagem, já pensou? Olha o que o pastor Maurício está falando. Porque esse Deus que eu estou te apresentando, é o Deus que a maior parte da nossa sociedade no Ocidente entende como sendo Deus. Um cara bacana, um cara legal, um cara que sempre te aceita. Ele não vai te dar muita direção, não. E até vai estar lá para te ouvir alguns pedidos de vez em quando você tiver que pedir alguma coisa. Mas esse não é
o Deus das Escrituras. E no final dessa mensagem você talvez não tiver algum conhecimento da palavra, ou mesmo você que é um crente meio distraído, você vai perceber que você não quer um Deus assim. Que um Deus assim não serve, um Deus assim não é Deus em sentido algum da palavra. É um Deus que a gente pode manipular. A gente gosta de um Deus que a gente possa manipular, não é? Ele é como um guarda-chuva. E você sabe qual é o guarda-chuva perfeito? O guarda-chuva perfeito é aquele que aparece na sua mão no momento que a chuva começa a cair. E no momento em que a chuva para, ele desaparece da sua mão e não te atrapalha mais. E nem você corre o risco de esquecê-lo na condução, no restaurante, quando você sai e a chuva já passou. Essa imagem de Deus é a imagem que a nossa sociedade, que a nossa cultura tem. Sim, eu até quero Deus, desde que Ele fique lá, que Ele não me perturbe. E se Ele puder ajudar, que Ele me ajude quando eu precisar. Eu vou dizer para Ele quando eu precisar. Quase todo mundo que interpreta as Escrituras e que lida com as Escrituras entende hoje que Paulo escreveu a carta aos Romanos com o objetivo de apresentar o evangelho que ele cria e que ele pregava àquela igreja, para que aquela igreja em Roma, Paulo não fundou aquela igreja, Paulo não conhecia aquela igreja, Paulo ainda não tinha estado com aquela igreja, então ele está se apresentando a uma igreja que já ouviu falar dele, mas que não o conhece de fato, e ele está apresentando o evangelho, porque ele quer que aquela igreja, seguindo a boa tradição, desde o início da igreja e até os nossos dias, aquela igreja faça missões. Porque é a igreja local que faz missões. Como eu tenho dito e repetido, é na igreja local que tudo acontece. É na igreja local que a gente faz diferença. É na igreja local que a gente pode enviar missionários a partir dela para pregar o evangelho em lugares distantes. E Paulo queria que Roma, a igreja de Roma, fizesse isso. Ela provavelmente foi plantada por crentes judeus que moravam em Roma e que estiveram em Jerusalém durante aquele período da Páscoa, das festas até o Pentecostes, um período de 50 dias, justamente quando Jesus foi crucificado, quando ele ressuscitou, quando o Espírito Santo desceu e o evangelho começou a ser pregado. E eles foram convertidos. Então, os crentes voltaram para as suas cidades, para os seus países, e eles foram pregando aquela nova mensagem. E em Roma aconteceu a mesma coisa. Roma se tornou uma igreja com capacidade suficiente de enviar missionários, e Paulo queria se apresentar a ela. O evangelho era algo precioso para Paulo, como é precioso para todos nós. Todos os que creem no evangelho. E até para pessoas que não têm muito conhecimento do evangelho. O evangelho era precioso para ele de tal forma que ele já começa o livro, a carta aos Romanos, falando no evangelho. Nos versículos 1 a 5, que é no começo da carta, que são no começo da carta e eu não li, vou ler agora, Paulo diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas do Antigo Testamento. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre todos os não-judeus. Quem começa uma carta fazendo uma definição, um resumo do Evangelho? Alguém que se importa muito com o Evangelho, alguém que foi salvo pelo Evangelho, alguém que entende o Evangelho, alguém que quer anunciar o Evangelho. A saudação inicial é logo seguida. E ela ainda não terminou na forma e na fórmula como eram feitas as saudações nas cartas no período de Paulo. Ela ainda vai continuar, mas no meio dessa saudação ele faz algo diferente. Ele introduz o próprio conceito, uma breve explicação do que seja o Evangelho. É por causa do Evangelho que Paulo também se percebe como devedor a todos
quanto ao dever de anunciar o Evangelho. Ele diz no mesmo capítulo, poucos versículos antes dos nossos, que nós lemos agora. Ele diz do verso 13 ao 15, quero que vocês saibam, vocês aí em Roma, para onde ele está escrevendo, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo se via devedor. Qualquer pessoa que crê no Evangelho, que ainda não se vê devedor de anunciar esse Evangelho, de fazer tudo para que esse Evangelho seja pregado a todas as nações, ainda não compreendeu corretamente o Evangelho, ou está deficiente ou imaturo na sua fé. Portanto, meu irmão, já tem uma primeira aplicação aqui para você que é crente. Você deve preocupar-se com isso. Você realmente se sente devedor com relação à pregação, ao anúncio do Evangelho? Essa é uma pergunta séria e que a gente precisa responder. O que Paulo vai fazer daqui em diante, depois desse último verso que eu li, é justamente dizer, resumir, fazer uma apresentação sistemática de tudo que o Novo Testamento diz sobre o Evangelho. E que pode ser apresentado em 4 pequenas colocações. Mas antes disso, eu vou abrir um parênteses aqui. Você está num lugar novo, como você já viu. Nós estamos ajustando o som e essas coisas. Eu não gostaria que você ficasse preocupado com alguns ruído que sai. Os irmãos estão trabalhando nisso. É tudo novo para a gente aqui, realmente. Se você está visitando nossa igreja pela primeira vez, ou se você está visitando nossa igreja pela primeira vez neste lugar, como o Rodrigo colocou muito bem no início, é novo para todo mundo. Isso aqui, por exemplo, não são só essas duas. Você pode estar achando, esse pessoal está gordo nessas fotos, né? Não, é porque não deu para instalar as demais. Então, a gente ficou todo mundo assim, para os lados, né? Alguns de nós podem até estar assim, mas não é a realidade para todo mundo. Então, quando você voltar aqui, um pouco mais para frente, você vai ver que outras coisas estarão instaladas. Então, agora, deixe o barulho para lá. Eles estão trabalhando, fazendo o trabalho deles ali. Preste atenção na mensagem. Como eu dizia, o evangelho que Paulo apresenta pode ser colocado em 4 pequenas proposições. Primeiro, Deus é o Criador que tudo fez para a sua própria glória. O Evangelho tem Deus no centro. Sim, não aquele velho de barbas da cultura popular e até do coração da nossa sociedade em muitas pessoas. Deus fez todas as coisas por causa dele mesmo, para ele mesmo, para expressar a própria glória dele. Não somos nós que estamos no centro do universo da criação. Todo mundo intuitivamente sabe que alguém que quer se colocar no centro das pessoas, no centro das atenções, no centro da família, essa pessoa está com algum problema. Porque no centro de tudo já está Deus. Portanto, quando nos deslocamos ou tentamos nos deslocar para o centro das coisas, inclusive da vida dos outros, nós fazemos alguma coisa que é contrária à própria estrutura do universo. Segundo, o homem, nós, homem, mulher, os seres humanos, o homem é a criação principal de Deus, deu as costas a Deus. Foi o que nós fizemos lá no começo, nos nossos primeiros pais, e continuamos fazendo isso ainda hoje. Apenas testificamos a escolha feita lá no Éden. Nós demos as costas a Deus e nos rebelamos contra Ele. Terceiro, Deus enviou seu Filho para resgatar os seres humanos da loucura deles. A loucura das criaturas darem as costas, se rebelarem e até amaldiçoarem o seu próprio Criador. Mas o Criador não ficou parado. O Criador não esqueceu sua criação. O Criador veio na pessoa do Filho. O Deus, verdadeiramente homem. E Ele veio para que nós pudéssemos ser salvos. Por último, arrependimento e fé são as únicas respostas aceitáveis diante de Deus. Aquilo que Deus fez para que os seres humanos pudessem ser salvos, só atende, só recebe, só pode receber como resposta, e a única que Deus aceita, arrependimento e fé. Ou seja, cada pessoa tem que ter uma resposta diante do oferecimento de vida em Cristo Jesus. Todos, de um jeito ou de outro, vão responder a isso. Então, na sequência da mensagem de hoje,
Nós vamos falar apenas 3 coisas sobre esses 2 versículos que nós lemos. E são sobre o glorioso Evangelho. O glorioso Evangelho da graça. Primeiro, a necessidade desse Evangelho. Depois, o poder desse Evangelho. E por último, a glória desse Evangelho. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Não, não diga. É que eu queria fazer isso logo pela primeira vez aqui, para a gente parar com isso. Né? Parar não, porque nunca fizemos, na verdade. Né? Não, você não tem que dizer nada para ninguém que está do seu lado, não. A necessidade do Evangelho, o poder do Evangelho, a glória do Evangelho, mas antes de entrar nisso, deixa eu dizer apenas mais uma coisa que é necessária. Nós temos muita dificuldade de compreender o Evangelho. Porque o Evangelho é para pessoas que não prestam. Lembra daquele professor que eu cito de vez em quando, o professor que eu tive no mestrado? Ele costumava dizer, Deus ama o quê? Por isso que eu posso ser salvo. Nós nos achamos bons demais e deturpamos o Evangelho. Nós achamos que o Evangelho torna você bom para você merecer o céu. Entende? Eu vou ficar muito bom se eu crer no Evangelho e sendo boa pessoa e sendo uma pessoa que faz boas coisas, eu vou merecer o céu e vou para o céu. Não, o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre um Deus totalmente santo e glorioso, perfeito em sua justiça, que não vai aceitar, que não vai conviver, que não vai perdoar seres humanos rebeldes e falhos como nós, que apresentamos diante dele em pecado, com rebelião contra Deus, com ignorância da vontade de Deus, e com imundície diante da sua santidade. O Evangelho é para aqueles que sabem que não prestam. O Evangelho é para aqueles que sabem que não merecem. Cristo veio e disse, eu vim para os que estão perdidos. Eu vim buscar e salvar aqueles que estão perdidos. E quando um grupo lá de religiosos se achou muito bom, Jesus disse para eles, o médico, eu estou no meio dessas pessoas que vocês desprezam, porque o médico vem para o doente, o médico não vem para o são. Então, se você tinha uma ideia errada a respeito do que nós pregamos aqui em nossa igreja, cada membro dessa igreja vai poder dizer para você, olha, eu não estou aqui porque eu sou bom, eu não estou aqui para eu ficar bom para ganhar o céu. Eu estou aqui porque eu sei que em mim não há nada de bom, não importa quão inteligente eu seja, não importa quanta coisa boa eu faço, isso é o que todo mundo devia estar fazendo. O ser humano, ele acha que ele merece prêmio porque é bom. Quando ele faz algo bom, isso é o que todo mundo devia estar fazendo, e nós não fazemos, e não fazemos o tempo todo, e não fazemos perfeitamente. Por isso o Evangelho apresenta Jesus Cristo, que nos reveste com a sua justiça. Deus olha para mim e não me vê como eu sou. Ele vê a justiça de Cristo, ele vê perfeição de Cristo, não minha. E pastor, então a gente não precisa ser bom? Não, você não precisa ser bom, nem tente ser bom para conseguir qualquer coisa de Deus. Nossos atos de bondade, nossos atos de amor, nossos atos de sacrifício são a única resposta possível daquele que foi salvo pela graça. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós fazemos, como diz Efésios 2:10, as boas obras, que estão preparadas de antemão desde a fundação do mundo. Por quê? Porque antes disso o mesmo texto disse que nós fomos salvos pela graça, unicamente. Unicamente pela graça. Sem merecimento, unicamente. Nós não entendemos o Evangelho. Nós não ficamos bonzinhos, nem nos achamos bonzinhos. Nós dizemos o seguinte, não, eu não merecia estar aqui, eu não merecia estar nesse culto, eu não merecia estar nessa igreja, eu não merecia estar em igreja nenhuma, eu não merecia que Deus me ouvisse. Mas ele, em seu amor e bondade, em sua misericórdia e graça, veio até nós na pessoa de Cristo, para nos salvar. Uma frase que um amigo meu disse uma vez pregando que eu acho perfeita. A igreja não é uma donzela de boa família que um cavaleiro errante veio para salvar. A igreja é uma prostituta caída na sarjeta que um nobre muito bom veio, tirou ela de lá, limpou-a e casou com ela. Esse é Jesus. Nós somos a prostituta. A necessidade do Evangelho. Algumas razões. O Evangelho é necessário porque é impossível ao ser humano qualquer meio de salvação que envolva o desejo, que envolva a capacidade e que envolva os meios do próprio ser humano. Se for depender da gente, salvação não vai acontecer. Você já aplaudiu o sol?
Já? Não, eu não digo quando você ao meio-dia está queimando sua cabeça e você bate palmo para cima. Mas lá no alto, talvez, de um penhasco, vendo o pôr do sol, eu já vi as pessoas fazerem isso. Eu compreendo a grandeza daquele momento do pôr do sol, a beleza daquilo, como compreendo também a grandeza de uma tempestade, que demonstra poder, que demonstra força. Mas é espantoso ver como nós somos muito lentos em reconhecer quem está por trás dessas coisas. E dificilmente nós aplaudimos aquele a quem devíamos aplaudir. Cada pôr do sol, cada tempestade que mostra força e poder, cada beleza da criação, o sorriso de uma criança, a capacidade humana para fazer muitas coisas boas, deveria nos levar a dizer: Deus seja louvado, o Criador é fantástico. O Criador está acima de qualquer percepção que a gente possa ter. Só Ele pode fazer isso. O Espírito Santo aqui em Romanos, nesse mesmo capítulo, ele ainda vai pôr o dedo bem na ferida do nosso orgulho e da nossa mediocridade. Paulo escreve, versos 19 e 20. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre os seres humanos, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus criou. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Como os irmãos ouviram na semana passada, na nossa escola dominical, a criação não revela a Deus porque ela é bonita. Ela é bonita porque Deus se revela na criação. Ela tem a marca de Deus. Depender da gente, a gente pega e inverte tudo. O que fica claro, no segunda razão, porque o Evangelho é necessário. O Evangelho também é necessário porque, se dependesse de nós, jamais escolheríamos Deus. Vimos o texto, olhamos para a natureza. Paulo diz claramente os atributos invisíveis de Deus, sua divindade, seu poder, se revelam ali. E aí, como continua esse texto, o Espírito continua dizendo o seguinte: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Olhamos a criação, que coisa maravilhosa, aplaudimos o sol. Vemos uma tempestade, um mar violento e ficamos com medo do mar violento, não tememos a Deus. E quando vemos que alguma coisa existe na criação, uau, esse deve ser o nosso Deus, vamos adorar o sol, vamos adorar um jacaré, põe lá uma estátua de um jacaré e se curva diante dela. É isso que a gente faz. Não se espante. É claro que nós não escolheríamos um Deus que fosse a nossa... É claro que a gente escolheria um Deus que fosse a nossa imagem e semelhança. Aquele velhinho lá, do começo. Mas o Deus verdadeiro, não. A Bíblia conta a história de um bezerro de ouro que o povo de Israel fez quando saiu do Egito. A Páscoa existe porque Israel saiu do Egito com o poder de Deus sendo demonstrado ali. E logo depois que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, estão lá agora livres. O líder deles, o instrumento que Deus usou e que falava como instrumento de Deus para eles, teve que se ausentar um tempo. Subiu um monte e ficou lá. O que eles fizeram? Eles construíram um bezerro de ouro. Por que eles fizeram isso? Depois de ter ouvido que não era para fazer isso. Eles fizeram isso. Por quê? Porque é o que nós fazemos. Você pensa que o povo de Israel fez uma imagem de Anubis, deus egípcio, de Ísis, deusa egípcia, de Ra? Não, eles fizeram uma imagem de Iavé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Só que você não tem referência disso, de como fazer isso. Então eles pegaram o molde que eles tinham, o padrão que eles tinham, que eles viram no Egito. Um bezerro de ouro, um bezerro fizeram de ouro e colocaram ali. E disseram: esse aí é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Sabe por quê? Porque agora a gente diz como é que a gente cultua. Agora a gente faz o que a gente quiser com esse Deus. Eu posso colocá-lo ali, posso colocá-lo lá, posso colocá-lo bem alto. Eu vou dizer o que esse Deus quer de mim. Isso a gente quer.
É por isso que é tão fácil para a gente. E é por isso que a Escritura diz, é muito fácil para a gente, é o que a gente faz. A gente transforma a criação em Criador. E ao invés de render glória ao Criador, fazemos isso com a criação. Ah, pastor, eu nunca fiz isso. Tem certeza que não? Talvez o seu cônjuge, sua esposa, seja o seu ídolo. Talvez seu marido. Ou o muito mais comum, seu filho, sua filha. Meu filho é minha vida. Ah, não, meu filho... Eu soube de uma mulher para um pregador, que eu ouvi certa vez, que ela disse que meu marido morreu sem Cristo, pastor. Para onde ele foi? Olha, se ele morreu sem Cristo, ele se perdeu. Ah, então eu não quero ir para o céu, disse ela. Obviamente ela não sabia o que estava falando, ela não entendia o que estava falando. Mas nós fazemos essas escolhas e transformamos a criatura em Criador e adoramos isso. Finalmente, o Evangelho é necessário porque é a única forma de lidarmos com a ira e com a justiça de Deus. O verso 17, nós lemos, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Foi a leitura que fizemos inicialmente. Mas logo a seguir, outra revelação é apontada. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. A ira de Deus se apresenta e se manifesta contra toda a negação da verdade. É isso que significa revelar. Ela se manifesta dos céus, ela vem de Deus, ela vem do alto. E a verdade é problemática para nós. Nós temos problemas com o Evangelho, porque também temos problemas com a verdade. Nós colocamos de lado a verdade convenientemente quando a gente quer. A gente tem problema, por isso a gente relativiza a verdade. Por isso os valores transcendentais não são nem lembrados, nem ensinados hoje, como era na educação clássica. Valores transcendentais? A igreja aqui, os visitantes vão ver que a igreja aqui sabe do que eu estou falando. Qual é o primeiro? Ver? É que eles estão nervosos, mas é isso aí. Verdade, bondade, beleza. Aquela base que não é relativa, não é relativizada, não se apoia em mim ou em você, não depende de que eu pense uma coisa e você pense diferente, de que eu gosto disso e você gosta daquilo. São imutáveis porque vem do próprio Criador. Nós anulamos isso. Nós trocamos a verdade em injustiça, em mentira. Nós desconectamos a verdade, a bondade, a beleza do Criador para transformarmos no que nós quisermos. Gente, eu levei um susto outro dia. Uma mulher, uma pessoa aí, uma mulher... É difícil hoje, né? Porque você vai ter que explicar o que é uma mulher, não é? Para você ver como é que a gente faz. Uma mulher com um bebê, um boneco horrível. Nossa, eu falei, se esse troço aparecesse aqui em casa, eu ia ter medo disso. Ela reclamando porque alguém olhou para ela num shopping e falou, gente, que é isso? Você está louca? Está precisando de psicólogo? E ela dizendo, não, absurdo isso. Isso é uma mulher adulta com um boneco que eles chamam de reborn, feio a beça. O Chuck era mais bonito. Lembra do Chuck? O boneco assassino? Pois é. Ele era melhor do que aquele troço feio. E o troço ficava abrindo e fechando o olho. Gente, eu tenho netos. Hoje, meu neto mais novo está fazendo 1 ano de idade. Não é aquilo. Não é aquilo. Mas a gente se acha sábio. Não, eu estou... Você achava que pai e mãe de pet já era um problema? E aí nós desprezamos os transcendentais, os valores transcendentais, a verdade, a bondade, a beleza, e aí reclamamos quando o mundo se torna confuso, quando a vida se torna incompreensível para nós. Meu irmão, todo ser humano vai experimentar uma das duas manifestações que vem do alto, ou a ira de Deus que se revela no seu juízo, e vem dos céus, ou a justiça de Deus que se revela no Evangelho. John Murray, no seu comentário sobre Romanos, ele diz o seguinte: a justiça de Deus torna-se redentoramente ativa na esfera do pecado e da ruína dos homens no Evangelho. Você percebeu? No Evangelho, a justiça divina, a mesma que sim vai cobrar de cada ser humano que deveria refletir a glória de Deus,
Por que que nele não fez isso? Por que que nós não fizemos isso? Essa mesma justiça no Evangelho se revela, se apresenta redentoramente ativa na esfera com relação ao pecado, com relação à nossa ruína. Sim, é a justiça de Deus, mas vindo, como nós cantamos há pouco, para salvar. Nós temos um problema com o conceito de justiça. Nenhuma pessoa inteligente vai pedir que Deus lhe faça justiça. Eu nunca quero, nunca vou querer que Deus me faça justiça. Se Deus me fizer justiça, Ele vai me dar o que eu mereço, e eu mereço a perdição eterna. Eu quero que Deus seja misericordioso comigo. Não, Deus nunca vai ser injusto, de forma alguma. Mas Ele pode ser misericordioso. Para ser misericordioso, Ele pagou a nossa dívida na pessoa de Cristo Jesus, quando Cristo morreu no Calvário. Isso foi a necessidade do Evangelho, irmãos. Nós não podemos nos salvar, nós não queremos nos salvar. E nós necessitamos do Evangelho, porque é nele que a justiça divina se revela salvadora a nós. Segundo, o poder do Evangelho. Paulo escreve no verso 16, que nós lemos, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé é um problema para nós. A razão básica é que, como tudo mais, amor, justiça e Evangelho, afastados de Deus, desconectados de Deus, achando que nós somos muito legais, nós temos dificuldade de compreender fé também. Quando se trata de fé, uma dificuldade é que nós achamos que nós é que estamos no centro do palco. Tendemos a ver a fé como alguma coisa que negocia com Deus. É por isso que a gente fala que fulano tem muita fé. E fazemos essa avaliação da forma mais superficial possível. Nós achamos que é isso, é o acúmulo de algum tipo de determinação. E nós achamos que a fé verdadeira é aquela que é inabalável diante das circunstâncias. Ainda tem isso. Achamos que o mínimo de dúvida acabou com a sua fé. Será que é isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia não é assim. Veja o próprio apóstolo Paulo, Atos 20, ele reúne os líderes da igreja em Éfeso, eles vão até a praia e ele se encontra com eles, pelo que ele está pensando, será a última vez que eles estarão juntos. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Quando chegaram, Paulo lhes disse, olha o que diz Paulo nessa última reunião, na última chance que ele vai ter de falar alguma coisa para aqueles homens. Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, atual Turquia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, com provações, que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso de ensinar isso a vocês publicamente também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo assim, é aquilo que a gente diz, não, Paulo, você não está com fé suficiente. Se você tiver fé, você vai atropelar seus inimigos, porque você não sabe o que está acontecendo. Se você tiver fé, Deus vai revelar a você o que vem pela frente. E não, Paulo está declarando, eu não sei, o Espírito revelou assim, Paulo, vai ter problema. Você vai ser preso, vai ter confusão, vão falar mal de você. E ele diz, contanto que eu anuncio o Evangelho, eu não tenho a minha vida por preciosa. Entende? Não é alguém que está inabalável lá. Não, ele está inabalável naquilo que a fé realmente consiste, ou num dos seus elementos, como a gente vai ver. Obediência ao que Deus diz. Mas Paulo não sabe tudo. E se você quiser ver Paulo abrindo a sua alma, leia a segunda carta aos Coríntios, onde você vai ver um homem, um ser humano. A gente vai ver isso mais adiante. Por que o Evangelho é glorioso? Porque usa seres como nós. A fé não é certeza inabalável. Fé é uma atitude de confiança e obediência em relação ao que Deus diz.
Essa é a única atitude apropriada em relação à palavra de Deus. É por isso que as pessoas ficam desesperadas quando recebem um diagnóstico ruim. Aí elas correm para cá para orar e elas procuram, agora eu vou crer em Deus, agora eu vou crer em Deus. Não é assim que funciona. Deus não é aquele guarda-chuva que eu mencionei. Você lembra dos 10 leprosos que Jesus curou e só um voltou? A gente lembra que teve isso, né? 9 ingratos e um que voltou. Mas a questão que a gente perde é que Jesus disse para eles o seguinte: vão, se apresentem ao sumo sacerdote, depois façam o que a lei exige. Foi assim. Então eles lá leprosos. Jesus não fez nenhuma mágica, Jesus não fez nada ali naquele momento. Jesus diz, vão. Na medida em que eles foram, saíram leprosos da presença de Jesus, eles foram curados. Foi quando esse um voltou e os outros continuaram. Você viu? Pensei, mas Senhor, não aconteceu nada, eu ainda estou com um problema aqui. Não mudou nada, Senhor. Eles obedeceram o que o Senhor falou. Eles confiaram no que Ele falou. Eles podem ter sido ingratos, mas eles confiaram e foram. Indo, eles foram curados. Você se lembra do homem com a mão ressequida, lá de Lucas 6? Ele tinha a mão atrofiada. Jesus não chegou para ele e disse assim, a sua mão está curada a partir de agora. E a mão dele, não. Jesus disse para ele assim, estica o teu braço. Foi o que Jesus falou. Vai, faz. O sujeito lá, imagina. Então está aqui. Confia, obedece. Isso é fé. O Senhor falou, Deus falou, você confia e você obedece. Aí você vê a fé operando. Ou o pai da fé, Abraão, lá em Gênesis 12. O texto de Hebreus, a respeito disso, diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus disse, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu ainda vou te mostrar, Abraão. Ele não conseguiu botar o Google Maps lá e botar o lugar Canaã. Vamos ver. Tem mais de uma aqui. Não tem. Vamos nessa. E aí, chega lá. Não. Deus falou para ele, sai, eu vou te mostrar. Você imagina isso? Ele não sabe nem para qual direção que eu saio agora. Eu vou para cá ou para lá. Ele saiu. O Senhor disse para eu sair. Se o Senhor não disse para onde era, o Senhor sabe o que está fazendo. Então eu vou. Mas tem um problema com fé por causa disso. Vamos ver novamente as afirmações que Paulo faz nesse texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo cita essa última parte, é um texto lá do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 14. Em 2 versos só, Paulo faz várias referências à fé. O poder de Deus está justamente aí. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. De fé em fé, expressão que talvez seja melhor traduzida no sentido de que é a operação de Deus do princípio ao fim, mas que vai ficar mais clara ainda na situação lá do profeta Abacuque, aqui citado por Paulo. Naquele texto, Paulo cita Abacuque, porque naquele texto o Senhor tinha dito que os babilônios viriam, entrariam em Jerusalém e destruiriam tudo, inclusive o templo. E Abacuque ficou desesperado com isso, ele era um profeta do Senhor, mas ele teve dificuldade. Senhor, não é possível que o Senhor vá usar aquele povo, o nosso povo está muito mal, o nosso povo está ruim mesmo, mas aquele povo é pior do que o nosso, Senhor. O Senhor vai usar aquele povo para nos disciplinar aqui? E o Senhor diz para ele, olha, o justo vai viver por fé, ou seja, vai confiar e obedecer a mim. Confiar naquilo que eu falo. E o que eu estou dizendo é que eu estou exercendo a minha salvação, eu estou disciplinando vocês, mas eu não estou destruindo vocês. Tudo que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, lá no começo, tudo que a lei promete, eu vou cumprir em vocês ainda, mas agora é um momento de disciplina. O justo não vai olhar para a circunstância e ficar pensando, acabou, os babilônios estão vindo aí. Não, ele vai confiar no que Deus também havia dito, estava dizendo a Abacuque, de que ele restauraria o seu povo no devido tempo. Ele fala, o justo viverá por fé. Meu irmão, fé não é um acúmulo de forte desejo, determinação. Não, qualquer ser humano pode ter isso. Você não precisa ser crente para ter isso. Fé é estender mãos mendicantes, mãos de mendigos para o céu. Mãos que dizem, Senhor, eu não posso.
eu não consigo, eu dependo de ti. Do início ao fim, a salvação é obra de Deus. Por isso eu disse no começo, o evangelho é para quem sabe que não presta. É para quem sabe, quem se curva, quem levanta as mãos vazias e diz, Senhor, eu não posso me salvar, eu não consigo me salvar. Só o Senhor faz isso. Como que isso acontece? Mas eu não vou fazer nada, eu não vou pagar uma promessa, eu não vou fazer... Não, você vai confiar naquilo que ele disse. Todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Simples assim, porque não existe outra forma. O mínimo que Deus pede para a gente não tem condição de fazer. Por exemplo, seja uma pessoa boa. O tempo todo. Perfeitamente. Não vai. Aí você para. A lei existe justamente para isso. Para dizer, olha, Senhor, não dá. O que eu faço agora? Agora não tem mais salvação. Tem sim. O meu filho cumpriu a lei por você. Se você crê nele, eu pego a justiça que ele alcançou e revisto você com essa justiça. Você está salvo. Como foi lido aqui, no texto da nossa certeza de perdão após o momento de confissão de pecados, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Por último, a glória do Evangelho. Paulo diz no verso 16, não me envergonho do Evangelho. Não pensemos que Paulo está dando uma explicação por causa de ser o Evangelho alguma coisa estranha, esquisita, medíocre. Entendeu? Sabe quando você chega assim, a sua situação, você sabe, poxa, isso aqui é constrangedor, só a pessoa saber isso a meu respeito, né? Tipo assim, você é vascaíno, por exemplo. Então, só em você chegar, o pessoal já tem pena. Né? Desculpe, é que eu não consigo evitar certas coisas. Sabe aquela situação em que você começa a dar explicações? Paulo não está fazendo isso com o Evangelho. Paulo diz, o Evangelho é meio esquisito, eu sei esse negócio. A gente está pedindo que você creia num homem, né? Que a gente diz, ele mesmo disse, verdadeiro Deus. Mas um homem, porque é verdadeiro homem, que foi morto numa cruz, ou seja, ele recebeu morte de maldição. Tá? E assim. E quem crê nele vai ser perseguido. A gente vai ficar rico? Dificilmente. Aliás, para ficar rico e crer nele, você tem que fingir que crê nele, não crer, engana os outros, que aí você consegue alguma coisa. Mas se você realmente crer nele, dificilmente você vai ficar rico. Pelo contrário, ele manda que você esteja sempre pronto a ser generoso, a distribuir as coisas, a colocar, a socorrer as pessoas. Peraí, é sério que você quer que eu me transforme nisso aí? É assim, mas eu não tenho vergonha, tá? Não tenho vergonha disso não. Eu vou continuar como se Paulo estivesse sendo teimoso ou alguma coisa assim. Não, Paulo não está falando disso não. Lembramos que ele havia escrito imediatamente antes de dizer não me envergonhe do Evangelho. Por que ele falou isso? Ele tinha dito, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Como é que a gente junta as duas coisas? Paulo está dizendo o seguinte, não, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, eu não tenho receio de correr risco, não. Eu sei que no ambiente em que nós estamos, tudo se volta contra o que nós pregamos. Irmãos, a igreja não nasceu num ambiente favorável. A igreja não nasceu com um Estado, com leis para protegê-la. A igreja não nasceu com filosofias que olharam para ela e realmente isso pode ter alguma coisa boa. A igreja nasceu com uma filosofia que dizia o seguinte, olha, esse exclusivismo de vocês não presta. Vocês querem mais uma religião? Tudo bem. Mas não vem dizer que é só Jesus. Não vem dizer que é só a igreja de Jesus. Que é só a morte de Jesus que é verdade. Traz a sua religião, junta aqui com a gente. Tudo bem. Agora, vocês dizendo que a gente tem que parar com isso para crer somente em Jesus, aí não dá. A filosofia, por sua parte, ainda dizia, esse pessoal aí é gente que não pensa muito. É gente, sabe, medíocre. Por causa disso, como eles estão precisando agarrar qualquer tábua de salvação, a vida deles não é muito boa. Então, a maioria é pobre, por isso eles se agarram nesse negócio aí, deixa eles com isso aí. Não é verdade que todo mundo era pobre. Havia muita gente rica, muita gente da realeza, muita gente da nobreza, de César inclusive, que creu no Evangelho. Porque o Evangelho não tem nada... O pobre não está mais perto de Deus, não, irmão. Todos estamos à mesma distância. Todos precisamos de Cristo. Mas era isso que se dizia. E ainda havia o culto ao imperador. Esse aí pegava muito.
Você diz assim, imperador é divino, ele é o Senhor. E o cristão dizia, não, só Jesus é Senhor. O imperador, ele é um Senhor, abaixo de Jesus. Aí pronto, a coisa pegava. Paulo está dizendo, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, e eu vou anunciar isso diante de quem eu puder anunciar, inclusive em Roma, na sede do Império. A glória do Evangelho está, primeiro, vasos de barro. Essa expressão é muito conhecida dos crentes. Os crentes sabem o que isso significa, mas eu preciso explicar aqui. Ela vem de 2 Coríntios 4, onde Paulo diz o seguinte, mas se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí vem o verso 7. Temos, porém, esse tesouro, o tesouro do Evangelho, em vasos de barro, nós, o apóstolo e todos que pregam o Evangelho, em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. A pior coisa que um crente pode fazer quando ele está à frente de um grupo como esse, ou de um grupo menor, é ele se apresentar como sendo o caminho da salvação. A pior coisa que uma igreja pode fazer é dizer, meu irmão, aqui só na nossa igreja. Se não for aqui, geralmente isso vem acompanhado por um pedido de dinheiro também. Nós apresentamos a Jesus Cristo e nós nos consideramos indignos de pregar essa mensagem tão sublime. Eu nunca subo aqui, irmãos, dizendo assim, que lugar de honra. O Fábio disse, né, chegar aqui em cima, né? Não tem absolutamente nada a ver em falar para um grupo de pessoas. Eu não tenho essa dificuldade. Se tivesse, dificilmente poderia ser um pastor pregador, né? Deus já me deu a graça de falar para 8.000 pessoas. O problema não é esse. O problema é uma única pessoa que está ouvindo o que eu prego. Só a opinião dessa pessoa importa. O próprio Senhor Jesus. Se o que eu falar agradar a todo mundo, mas não for agradável a Ele, eu não cumpri a minha missão. Eu apenas me promovi ou tentei me promover. Todo crente sabe que é um vaso de barro. A glória do Evangelho começa porque Deus é capaz de pegar uma mensagem de salvação eterna, uma mensagem que transforma gente que não quer saber dele em gente que o ama, em gente que vive para refletir sua glória, e pega essa mensagem e coloca dentro de um ser humano imperfeito, inconstante, fraco, como eu. Como você, meu irmão. Isso é glorioso. Você vai perguntar, peraí, você está dizendo que ao invés da gente, os homens, o pessoal estava fixando essas TVs aqui ontem, né? Então tinha que avisar, olha, vai ter um tiro aqui, né? Um negócio semelhante lá, um revólver, né? Usa pólvora, né? Um tipo de pólvora, pelo que eu soube. A gente dá um barulho aqui que você mora no Rio de Janeiro, a tendência é querer pular no chão. Assim. É como se o Anderson, que estava fazendo esse trabalho aqui ontem, o Anderson lá da nossa empreiteira, ele pegasse aquilo, pegasse o que tem que prender ali e viesse com um algodão doce. Entendeu? A gente ainda estaria aqui esperando a televisão ser instalada. Imagina ele pregando, não, vai dar certo. Confia, vai dar certo. Quando Deus coloca o Evangelho em vasos de barro, é exatamente como se ele estivesse fazendo isso. Só que Deus faz. Deus usa gente como eu, como você, gente que não presta, gente imperfeita, gente que Ele está tornando a imagem do Filho dele, gente dentro da qual Ele colocou a vida de Jesus, pelo poder do Espírito, mediante a pregação do Evangelho. E por isso nós pregamos o Evangelho. Não porque somos dignos de fazê-lo, não porque em nós mesmos temos capacidade de fazê-lo, mas porque Ele ordenou, Ele capacitou, nós fazemos. Quando alguém se converte a Jesus, não é pelo meu poder de persuasão, não é pelo poder de nenhum dos crentes de persuasão. Lembro de uma história a respeito de Charles Spurgeon, grande pregador na Inglaterra, no século XVIII. É dito que uma vez ele encontrou um bêbado, e o bêbado reconheceu Spurgeon, que era pastor na igreja metropolitana, tabernáculo
metropolitano de Londres. O bêbado o reconheceu e falou assim, bem bêbado, né? Senhor Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. O cara completamente bêbado. E Spurgeon teria dito para ele o seguinte, deve ser mesmo. Se fosse do Senhor Jesus, você não estaria nessa condição. Deve ser um meu mesmo. Né? Vasos de barro. Segunda razão da glória do Evangelho, salvação soberana. Verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Irmão, a verdade é que nós não queremos, não podemos e não merecemos a salvação. E se depender daquele velhinho que eu descrevi no começo da mensagem, você não vai ser salvo nunca também. Mas se é o Deus soberano, aí não tem jeito. Quando Ele quer salvar, Ele salva. É por isso que a palavra evangelho se traduz como boas novas. Boas novas de que aqueles que não querem, aqueles que não podem, aqueles que não merecem, serão salvos pela vontade soberana da graça de Deus. Talvez você olhe para alguém na sua família e diga, essa pessoa nunca vai se converter. Eu não consigo chamá-la nem para vir à igreja. Quem sabe ela vai lá hoje, que tem um templo novo. Os crentes gostam de usar isso, hein? Se você é não crente, se você não é membro de uma igreja batista, por exemplo, já vou te dar um aviso. O crente chegar para você, olha, vai ter um aniversário lá na igreja, ele quer pregar o evangelho para você, tá? Fica sabendo. Olha, vai ter o primeiro culto lá no novo local. Você está pensando que ele quer que você venha aqui só para ver isso? Isso aqui fica. O trono de Deus estará diante de cada ser humano no final dos tempos. E se você não chegar diante dele dizendo, tenho o Senhor Jesus como meu advogado, você vai perecer eternamente. É por isso que crentes pregam o evangelho, mesmo quando eles estão fazendo um convite sincero, para que você esteja num momento alegre como esse. É o poder de Deus, boas novas. Deus quer salvar pecadores. Ele não precisava fazer isso, ele não tem que fazer isso. Mas Deus resolveu fazer isso. Não há poder no universo que se oponha à vontade redentora de Deus. Quando Ele quer salvar, Ele salva. Terceiro, a glória do Evangelho está no fato de que a salvação é garantida. Ele não apenas salva, mas Ele garante a salvação. João 5,24, o Senhor Jesus diz, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 10, 27 a 30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Segurança eterna. Não, pastor, não pode ser. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tudo bem, então eu não fiz para ser salvo. Jesus veio e salvou, ouvi a mensagem do Evangelho, o Espírito dele atuou em mim, mas agora para manter eu tenho que fazer alguma coisa. Vocês não vêm à igreja todo domingo? Vocês não pregam o Evangelho a toda criatura? Vocês não mandam missionários, como nós vimos? Como eu disse, irmão, nós não fazemos essas coisas nós fazemos essas coisas por quê? Deu para ver? Conseguiu lidar? Nós não fazemos essas coisas para sermos salvos, nós não fazemos essas coisas para conseguir algo de Deus. Deus já nos deu gratuitamente em Cristo. A gente recebe como mendigo, lembra? Você recebe. Se tem alguma coisa para fazer, é você ficar assim. Só que a gente nem assim fica. A gente é mais semelhante a ossos secos. Essa semana eu fui participar e falei num sepultamento, lá no Memorial do Carmo. Quando eu cheguei lá, antes de chegar naquele prédio que é o mais novo, você passa por vários jazigos, né? E eu fico pensando, nós construímos casas para ossos podres, que é o que todos nós vamos virar, se Jesus não volta antes. É isso que a gente é. Nem mão para estender a gente tem. Ele tem que vir, ele tem que pegar a gente, ele tem que juntar as partes, ele tem que dar vida completa. E você acha que ele não vai preservar isso? Você acha que ele vai nos salvar, nós que não podemos, não queremos, não merecemos, e vai deixar o resto por nossa conta? Seria como nosso irmão Fábio aqui, ou o Tiago, os dois que são engenheiros aqui, fizessem o planejamento e tal, dissesse, Maurício, agora você constrói aí. Os irmãos não tinham nem entrado aqui embaixo desse troço.
Esse troço vai cair. Quem que foi? Pastor Maurício que botou o tijolo? Não. Vou esperar. Não, o Senhor Jesus não coloca nunca a nossa salvação, nem no começo, nem no meio, nem no fim, sobre os nossos ombros. É Ele quem nos sustenta. A salvação é garantida. O Pai e o Filho garantiram isso. A alegria. Essa é a parte final da glória do Evangelho. A alegria é o fim desejado por Deus para os homens, a quem Ele ama e salva. Alegria, alegria. Sim, aqueles que não estão acostumados com aquele momento de confissão de pecados, e que porventura estejam aqui, ou que estejam acompanhando pela transmissão, podem achar estranho isso. Eles confessam pecado uma vez por semana só? Ou esse pessoal peca muito pouco, né? Dá para falar uns 2, 3 aí, naqueles 2 minutinhos, né? Ou então, funciona o ritual. Não é ritual, não. Nós confessamos nossos pecados todos os dias, várias vezes ao dia, não para sermos perdoados. Nós já fomos perdoados em Cristo, mas faz parte do processo em que nós vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo, em que Deus vai atuando em nós, que nós reconheçamos as nossas imperfeições, ainda as temos, o pecado ainda habita em nós. O crente não é alguém que se acha melhor do que os outros, irmãos. O crente é alguém que tem a consciência de que sabe que é pior. Eu sou melhor do que aquele que não vem à igreja. Não. Ele diz assim, eu e ele, nenhum de nós merecíamos estar aqui dentro. E eu estou aqui dentro e não mereço estar aqui dentro. Os merecimentos, os méritos são todos de Jesus. É Ele que nos salvou. Então tem aquele momento de contrição, aquele momento que nós paramos e confessamos. A gente olha para a semana e, não, na semana nós já fizemos isso, mas nós olhamos para a nossa vida e, Senhor, estou aqui outra vez, como diz uma das nossas canções, né? Eis-me aqui outra vez, diante de Ti. Eu derramo meu coração fazendo o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Mesmo sendo amado, mesmo tendo sido salvo, eu ainda desagrado ao Senhor. Mas isso é uma parte da história. O Senhor Jesus Cristo disse em João 15, 9 a 11, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas coisas. Nota bem, Jesus acabou de falar em mandamento. O apóstolo João, na sua primeira carta, vai dizer, os mandamentos de Jesus não são pesados. É que a gente olha assim, a gente vai ver, Senhor, eu não vou conseguir pregar o evangelho a toda a criatura, amar o meu inimigo, já é difícil amar a minha esposa, já é difícil amar o meu marido. As irmãs, então, coitadas, né? Amar e ser sujeitas aos seus maridos, a pecadores. Sempre que eu faço um casamento, eu lembro aos dois que, olha, nós estamos juntando 2 pecadores debaixo do mesmo teto. O que isso vai dar? O Senhor Jesus acabou de falar em mandamento. E o que Ele fala depois? O que a nossa cabeça pensa é o seguinte, agora Ele vai falar o seguinte, então tratem de cumprir isso aí para vocês poderem ser meus amigos, meus filhos, serem um comigo, com o Pai. Não, o que Ele fala? Depois dele falar sobre mandamento, sobre permanecer no amor, pela obediência, o nosso amor é demonstrado na obediência, nós não obedecemos para conseguir amor ou para amar, nós obedecemos porque fomos amados e porque amamos. Depois de dizer isso, ele diz, tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Em seguir o Evangelho de Jesus, o final disso é alegria. É alegria aqui e alegria indizível no céu, na eternidade, nos novos céus e nova terra. Mas começa aqui, irmão. Sim, há choro, há lágrima. Você viu que Paulo passava por diversas dificuldades, as quais ele estava disposto a enfrentar. Ele não enfrentava rasgando assim a blusa e aparecendo lá um ar de apóstolo. Não. Ele era apenas um vaso de barro, pregando a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus enfrentou o sofrimento indizível na cruz, sozinho,
para que eu e você nunca tivéssemos que enfrentar sozinhos, seja lá que dificuldade for. O fim é alegria. É por isso que as descrições do céu, aliás, se você está aqui essa manhã e acha que o céu que a gente crê é um negócio assim meio cheio de nuvem e que a gente vai estar flutuando de nuvem em nuvem, a Elisângela quer isso, tá? Não sei. Pede lá na hora, quem sabe. Com uma harpinha na mão, uma auréola na cabeça, algumas asinhas assim. Não, não é isso. A Bíblia não tem nada parecido com isso. Toda vez que a Bíblia descreve o céu, ou melhor, o estado eterno, os novos céus e nova terra, o que a Bíblia descreve, ela descreve em termos de banquete, dança, festa, casamento, cerimônia de casamento, reunião de família. É isso que ela fala. Tem nada a ver, não é? Você está pensando talvez em mansões de ouro. Você quer mesmo viver numa mansão de ouro, meu irmão? Toda a eternidade? Não dá nem para decorar direito as coisas. Você vai furar, tem que ter uma broca especial, não vai funcionar. E o negócio, o ouro já perdeu o valor, porque a mansão do outro lado é de ouro, a outra é de ouro, a outra é de ouro. São símbolos que a Bíblia usa para dizer, olha, que coisa valiosa, que coisa esplendorosa. Mas os símbolos mais intensos são festa, dança, banquete, bodas de casamento. Nós só somos completos em Deus, como escreveu a já tão famosa frase de Agostinho, bispo de Hipona, fomos feitos para ti, escreveu ele nas suas Confissões. Fomos feitos para ti, nosso coração só encontrará descanso em ti. Em Cristo, em Deus, é que nós realmente experimentamos verdadeira alegria. O Senhor nos dá muitas alegrias, como a dessa manhã aqui. Que alegria foi cantar desde a primeira canção. Que alegria foi ler a Bíblia em uníssono desde o primeiro momento, não é assim? Não, isso aqui é só uma fagulhazinha do que vem pela frente. Não tem como comparar, mesmo isso aqui, aquilo que será a eternidade. Por isso, você não quer aquele Deus bonzinho, bonachão, e completamente impotente, e meio jalelé da cuca. Você não foi feito para aquele tipo de Deus. Você foi feito para o Deus que é Senhor de toda a glória, todo o universo. Para o Senhor Jesus, que recebeu toda a autoridade. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que morreu na cruz por nós. Você foi feito para as consolações e experimentação do poder do Espírito Santo, Deus Espírito. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho apresenta o caminho do retorno do pecador a Deus. Portanto, e para terminar, desistamos de lutar com Deus. Desistamos de achar que somos suficientes para Deus. Tipo, acho que Deus está fazendo um grande negócio em me ter como filho, hein? Olhemos para Jesus, que é a revelação final de Deus. E aqui revelação é uma palavra que vem a calhar. Lembra? A ira de Deus se revela dos céus, mas a justiça se revela no Evangelho por fé. Cristo é a revelação do amor e da justiça de Deus unidos numa mesma coisa. É por isso que quando a gente fala em Evangelho, a gente pensa na cruz. A cruz não é um instrumento para desenvolver algum tipo de superstição. A cruz simboliza o amor e a justiça de Deus. A justiça de Deus está simbolizada porque há uma cruz ali. E a cruz era instrumento de suplício, de morte. O amor de Deus está simbolizado ali e é visto claramente, porque Cristo está na cruz por nós. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Termino com a história de um sujeito que é dito, e vocês sabem que essas ilustrações às vezes são muito boas, às vezes são muito ruins. E às vezes depende de quem conta também. Espero fazer bem o trabalho no final desse sermão. A história é conhecida, o sujeito estava andando numa neblina, né? Tá de noite, e ele ali sem luz nenhuma, sem lanterna, sem nada, ele vai, de repente, ele cai num precipício. Só que ele, por alguma sorte,
consegue ficar pendurado num único galho que tinha ali. Ele fica pendurado lá. E nessas horas, o pior ateu começa a orar. E ele começou a orar: Senhor, Deus, se o Senhor está em cima, me salva. E espantosamente, porque é uma ilustração, espantosamente, Deus respondeu a ele: eu vou salvar você. Solte o galho. Mas, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor me salvar. Não é para o Senhor me salvar para levar para o céu agora, né? Eu estou pedindo para o Senhor me salvar aqui na situação, que eu estou caindo nesse precipício, eu não estou aguentando mais. Eu vou te salvar. Ó, Deus respondeu a segunda vez. Deus é bom, né? Solte o galho. Abra as mãos. Não, Senhor, Senhor. Como ele não conseguisse mais, naquela escuridão, naquela neblina, e ele viu: não vou conseguir mesmo, é melhor fazer o que ele está mandando. Ele soltou e caiu 20 centímetros, que era o fim do negócio todo. Não, a ilustração não é muito boa para falar de muitas coisas a respeito de Deus. Não é muito boa para falar a respeito da nossa condição, que é muito pior do que essa situação. Mas pelo menos uma coisa ela pode falar para a gente: desista de confiar em si mesmo. Meu irmão, se você está vendo sua vida cristã ainda achando que você tem que fazer coisas para Deus, e que é por isso que Deus ama você e cuida de você, desista disso, confia na palavra dele. Se você está aqui e ainda não se rendeu a Jesus, desista de achar que você é bom o suficiente para Deus, ou que você pode fazer coisas que vão atrair a atenção de Deus. Ou desista de achar que a sua crença de que não existe Deus nenhum e que Deus não é isso, é que está correta. Confie em Deus. Solte as mãos. Caia nos braços dele. Porque Deus nunca deixou nenhum daqueles que confiam nele cair. Ele sempre nos sustenta. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Após a oração, nós vamos cantar, encerrando o culto. Eu pedi para os irmãos já virem para cá. A você que está aí, nos acompanhando, nós convidamos você para estar conosco aqui, onde o culto acontece. Agora, na Rua Gonzaga Bastos, 67, Vila Isabel. Em relação ao nosso antigo endereço, fica muito perto. A gente vem a pé de lá para cá. Mas o convite está feito. A você que esteve aqui nos visitando, nos dando a alegria dessa manhã, Deus abençoe você, a sua família, e nós renovamos o convite para que esteja conosco em outras ocasiões também. Nós vamos orar, depois vamos cantar ao Senhor e nos assentaremos com oração silenciosa, o culto estará encerrado. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que a Tua palavra fale a cada coração e que o Senhor traga para perto de Ti aqueles que o Senhor quiser. Recebe o nosso louvor por esta manhã, recebe o nosso louvor por tudo que aqui aconteceu. E abençoa o restante do nosso dia, Senhor. E quando mais tarde estivermos de volta aqui, dá-nos novamente a alegria de juntos louvar o Teu nome e proclamar o Evangelho de Cristo. É a oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém.